Olá, vamos começar a terceira parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, do sábado, dia 2 de maio de 2020. Estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita, o item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. E eu achei que eu tinha demorado muito na primeira parte, 3 questões apenas, e aí fui perceber que na segunda parte nós fizemos só 3 questões também. Não tem problema, né? Vamos aqui refletindo e de alguma maneira contribuindo para a compreensão de todos nós sobre esse assunto tão importante. Agora vamos para a questão 250. A questão 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Então assim, não quero mais usar. Bom, podemos imaginar que nós não queiramos usar a visão, a gente fecha os olhos, que a gente não queira usar a audição, a gente arruma fones bastante grandes ali, com um revestimento acústico muito bom, e aí também a gente não ouve os sons. Os espíritos também podem fazer isso, principalmente quando eles já dominaram a técnica para isso. Então, espíritos superiores ouvem aquilo que querem e veem aquilo que querem. Para os inferiores, a expressão aqui usada pelos espíritos é que eles veem aquilo que é necessário. Aí você vai falar, mas às vezes espíritos em regiões de sofrimento ficam ouvindo vozes, via de regra é a voz da própria consciência. Não, às vezes são outros espíritos acusadores, mas ele também precisa daquilo. O sofrimento, infelizmente, é uma forma de aprendizado. Nós tínhamos outros caminhos, não escolhemos, acabamos caindo com... É como se fossem várias salas de aula, né? E uma dessas professoras ou desses professores é o sofrimento. E aí nós, por não nos comportarmos nas outras salas, acabamos caindo na sala do sofrimento. E lá nós então passaremos por aprendizado e seremos de alguma maneira obrigados a ver e ouvir coisas que nós não gostamos, que nós não queremos. Mas quando nós já estamos libertos dessa fase de sofrimento, espíritos medianos para cima, a gente já consegue controlar melhor o que ver e o que ouvir. Tal qual canais de televisão que a gente muda de acordo com a nossa vontade e a gente acaba vendo e ouvindo aquilo que nós desejamos. Podemos escolher um canal que está passando uma música clássica, ou podemos escolher o esporte, ou um filme violento, vai depender daquilo que nós desejamos ver e ouvir, não é? A questão 251. Os espíritos são sensíveis à música? Sim, são muito sensíveis à música, mas o Espírito Verdade aproveita para dar uma cutucada. Ele está falando da música do século XIX, hein? Ele não está nem falando da música do século XXI. Ele fala, bom, essa música de vocês aí, mais ou menos, porque o que vocês chamam de música é muito fraco perto daquilo que é a melodia, são as melodias celestiais, que a gente então tem dificuldade de entender essa questão do que são essas melodias celestiais. Mas ele fala que espíritos medianos se apropriam desse tipo de som. Alguns espíritos se apropriam de sons menos elaborados, menos felizes, outros já têm condições de se apropriar de sons muito mais sublimes, mas eles são sensíveis a esses sons. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Sim, claro que são. Mas é que, mais uma vez, ele fala, aquilo que vocês chamam de belezas naturais, a gente olha para o nosso planeta e vê a água, a floresta, o mar, aquilo que a gente chama de belezas naturais, eles dizem isso é apenas uma parte das belezas naturais. Vocês não conhecem todas as belezas naturais do universo. E os espíritos superiores, com certeza, se sensibilizam muito mais
com belezas que nós pouco compreendemos. Vou dar um exemplo. Se você pega uma criança, né, de 1 ano e meio, 2 anos, ela às vezes fica olhando ali as formigas andando e ela fica encantada, né? Ela se encanta com aquela cena, apropriado para a idade dela. Depois que nós nos adiantamos um pouco na caminhada, aquilo não nos impressiona mais, mas outras coisas nos impressionam. E assim é com o progresso do espírito. Chegará um momento em que nós só ficaremos impactados, impressionados, realmente com músicas celestiais, com sons celestiais, não mais com os sons que, dada a nossa situação evolutiva, é o que nós damos conta de produzir e o que nós apreciamos também, porque estamos nessa sintonia, né, de um mundo de provas e expiações. Agora vamos para a questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eu já expliquei isso, né, anteriormente. Eles conhecem esses sentimentos. Quando estiveram encarnados, eles vivenciaram essas coisas. Então eles têm memória disso. Como eu dei o exemplo de algo que não nos fez bem e que pela simples citação, ou quando vemos ou sentimos o cheiro, já nos impacta negativamente. O contrário também acontece. Quando a gente tem uma boa memória de alguma coisa que nós comemos, tal, quando a gente sente o cheiro, aquilo já aguça o nosso apetite. Eu, dando aula às vezes de geografia, dou aula de história,